Colégio Cotete apresenta Cotete Podcast. Entrevista, curiosidades, informação, apresentação. Professor Rogers. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cotete, o podcast do Colégio Cotete. Eu sou o professor Rogers e trarei um tema importantíssimo: o programa bilíngue das escolas. Algumas pessoas têm algumas dúvidas, algumas questões sobre o cerne da questão, né? O que é um programa bilíngue dentro de uma escola? O que diferencia um programa bilíngue de uma escola bilíngue ou de uma disciplina de inglês? E isso daí eu trouxe duas convidadas que vão dirimir todas as dúvidas desse assunto. Nós temos aqui comigo Professora Rosa. Professora Rosa é a professora do 4º e 5º ano de inglês no Colégio Cotete. Seja muito bem-vinda, professora Rosa. Muito obrigada. E, claro, mais uma. Ela é a Luciana Nunes, é consultora pedagógica bilíngue do Bernoulli, né? Dentro do programa Dive Bee, que é um programa bilíngue do Bernoulli. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Vamos lá, então. E eu vou abrir essa discussão com as meninas aqui para falar a questão que gera uma dúvida, né, com relação dentro de seio familiar, né? Que existe uma diferença entre ensino de línguas e educação bilíngue. Eu acho que isso daí, eu estava batendo um papo antes com a Luciana e ela estava me explicando que isso daí são coisas distintas. Eu acho que para que a gente possa dar cabo de todas as discussões, né, dessa questão, eu acho que é importante frisar. Existe uma diferença de ensino de línguas e educação bilíngue? Existe, e eu acho que uma boa forma da gente começar essa conversa. Hoje o ensino de línguas, ele vai focar apenas em ensinar uma segunda língua. Essa segunda língua, ela pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês, e vai focar muito na forma comunicativa, na estrutura gramatical dessa segunda língua. Então, esse é o foco do ensino de línguas. Sim, de línguas. Geralmente a gente tem aí institutos de língua, escolas de língua que fazem esse trabalho. Quando a gente fala em educação bilíngue, a gente pensa no desenvolvimento global de um aluno. Então, é o desenvolvimento da língua, mas também de outras habilidades, como habilidades socioemocionais, habilidades comunicativas, habilidades colaborativas. E, é claro, a questão de integrar currículos. Então, a gente aprende, ou melhor, a gente ensina outras matérias curriculares em inglês, que é a grande diferença entre educação bilíngue e ensino de línguas. Eu poderia dizer, então, por exemplo, que o fato de você incutir uma educação bilíngue seria contextualizar o inglês ou não seria bem isso? De certa forma, sim. A gente acaba contextualizando o inglês através da interdisciplinaridade, né? Através da utilização de conteúdos acadêmicos para ensinar o inglês. Perfeitamente. Como, na verdade, nosso público ele é bastante diversificado, eu preciso explicar uma coisa, né? No Colégio Cotete, nós temos um suporte, né? Que é fornecido através do Bernoulli, do sistema Bernoulli, né, ao qual Luciana Nunes é a nossa consultora pedagógica do programa bilíngue, tá? Nós temos outros consultores também que prestam, né, essa assessoria, esse serviço, suporte para nós, e que o Bernoulli ele tem o sistema próprio para o programa bilíngue, não é isso? Isso tá? Me corrija, por favor, se estiver errado. Não, né? certíssimo. Que é o programa bilíngue Dive Bee, Isso, né? Que nós, inclusive, começamos esse ano no colégio. Isso mesmo. Perfeitamente. E agora eu vou falar com a Rosa, né? Como que você aborda o ensino da língua inglesa com os alunos, né? Como é que é essa entrada? Como é que dá os primeiros passos com os alunos com o inglês? É muito gostoso trabalhar o inglês com eles, porque eu já falo inglês, eu digo a gente, porque tem mais professoras também, né? E nós já começamos falando a aula toda em inglês desde o começo, desde o início. E às vezes eles entendem, às vezes eles não entendem, mas daí a gente usa os recursos, tem toda uma técnica, né, para a gente poder trabalhar. E eles
dão a resposta, né? E é muito gostoso ver esse progresso deles. Eles chegam, assim, curiosos como que vai ser, e de repente eles estão falando com a gente, estão respondendo, estão participando, estão brincando. Quando eles percebem, eles estão falando inglês, né? Então, eles ficam, assim, aquele olhinho brilhando de que a professora falou e eu entendi. E, às vezes, ele até ajuda o coleguinha do lado, né? Ele não entendeu, daí começa a traduzir para o amigo. Aí, até comento, né? Não precisa traduzir, né? Tenta responder dessa forma, e daí eu uso um outro recurso ali, ele também usa outro recurso, troca a palavra, não entendeu aquela palavra, substitui por um sinônimo e o colega entende. E então fica uma interação ali, não só o professor e o aluno, mas entre eles ali, já falando inglês e o olhinho brilhando. Nossa, é bem muito legal, gostoso. é satisfatório. Eu vou contar uma passagem aqui. Eu fui preparar um suporte para a professora lá no colégio, apesar da professora não fazer parte da minha equipe, né, que eu sou coordenador do ensino médio, e eu fui preparar um material digital, não é isso? E eu entrei ali, é tão gostoso ver os meninos, a professora falando inglês, os alunos respondendo em inglês, e toda vez que eu entro nesses anos assim pretéritos, né, são educação fundamental nos iniciais, fundamental nos finais, que é uma realidade, assim, é um contato diferente, uma forma diferente do praticado no pré-vestibular e ensino médio. Aquilo me contamina de uma tal forma, então me enche assim de luz, e é tão gostoso. Eu acho que eu até fiquei fazendo um pouco de hora ali para terminar, de tão gostoso que tava a interaçãozinha entre vocês, tá? Tô compartilhando um pouco com o pessoal aqui essa experiência, né, do contato dos professores de língua inglesa, né, com essa moçadinha. Luciana, o papel da língua inglesa no currículo dos jovens, né? Então isso daí se estendendo desde a educação infantil até os mais velhos. Qual que é o peso desse currículo hoje na vida dessa moçada? Eu acho que hoje, e acho que desde muito tempo, já não tem mais como a gente correr, né? Não tem mais como dizer que não é necessário, já não tem mais como dizer que não é importante, né? E acho que até a professora Rosa, ela pode compartilhar desse pensamento comigo. Nós somos de uma geração, né? Bem anterior à geração de hoje, e a nossa geração já dava uma certa importância, né, para o inglês, né, como parte do currículo. E é claro que nem todas as pessoas da nossa geração são falantes de inglês, o que é muito diferente para os jovens de hoje, né? Hoje é uma necessidade, né? Quando a gente pensa em profissões do futuro, que a gente nem sabe que profissões irão existir no futuro. Perfeito. Uma coisa que a gente sabe que todas terão ali em comum é a necessidade da língua inglesa. Então, hoje é uma necessidade para coisas que a gente nem sabe se existirão e como serão. Então, é uma questão de tem que ter, né? Não importa de que forma que esses jovens terão acesso à segunda língua, a língua inglesa, mas é necessário, né? Todas as informações, e tem até uma questão importante, até interessante de saber, se você entra no Google e faz uma pesquisa em português, você tem um número limite de respostas, né, para essa pesquisa. Quando você faz a mesma pesquisa em inglês, você tem uma série de respostas Olha só que interessante. Incríveis. Isso eu nunca experimentei fazer isso. Experimenta, procura a mesma coisa em português e em inglês para você ver a diferença de respostas em quantidades que você recebe. Ou seja, a gente já não tem mais como fugir, né? Tudo que a gente tem em termos de acesso a informações, viagens, questões culturais hoje, elas são muito mais abrangentes em inglês. A padronização, né, do inglês no mundo, né, se fez necessário, reforço, né, essas tuas palavras, das práticas profissionais, das práticas comerciais. Eu mesmo, por exemplo, dentro da minha área, né, que é a geografia, se eu falar, por exemplo, sobre energia, eu não consigo fugir do termo, por exemplo, offshore, né? As plataformas offshore, né? Se eu for falar de acontecimentos pretéritos dentro de geopolítica, vou falar da conferência de Bretton Woods. Então, assim, você nunca escapa do inglês. Ele está sempre ali no meio do caminho, daí a necessidade dessa
apropriação do inglês, né? E isso daí que é uma coisa muito interessante, porque dentro da nossa geração, né? Nossa geração passada, a geração dos meus pais, por exemplo, né? O meu pai, ele falava muito que na escola era o francês e o latim, né? E na minha geração, eu lembro que, assim, a obrigatoriedade do inglês, né, dentro de um currículo, era a partir da antiga 5ª série, né, que hoje viria a ser o 6º ano. E as escolas hoje trazem a língua inglesa, e isso daí para as crianças desde os primeiros passos, até da alfabetização, né? Antes até. Antes da alfabetização, não é isso? E aí que é isso também que eu quero explorar um pouco conversando com vocês, porque assim, as minhas dúvidas talvez sejam as dúvidas de quem esteja nos assistindo, né? Então assim, é interessante entrar com o inglês logo do começo, desde pequenininho, é salutar, é saudável para a criança, né? Eu, dentro de um entendimento, assim, leigo dentro da educação infantil, por exemplo, eu entendo que, assim, tudo que você propõe para uma criança, ela absorve com uma facilidade, assim, incrível, né? E quanto mais tempo nós demoramos para aprender, nos apropriar de alguma coisa, isso daí parece que a maturidade gera alguns bloqueios, né? Eu não sei se isso é uma impressão que eu tenho, de repente, se vocês puderem compartilhar um pouco comigo disso daí. Não, tem uma explicação, na verdade, para isso. Quando a gente, na verdade, hoje em dia, as crianças... na verdade, se a gente for pensando aqui no DiveB, a gente começa a oferecer o programa bilíngue a partir dos 2 anos de idade. Então... Isso acontece por quê? Porque as crianças ali dentro da faixa etária da educação infantil, que vai dos 2 aos 5 anos de idade, elas têm uma plasticidade cerebral muito grande. Ou seja, elas aquela fase da esponjinha que a gente fala, né? Elas absorvem muita informação, elas aprendem muitas coisas. Então, isso é neurofato, né? Isso é biologicamente comprovado, exatamente. Então, o que acontece é que a partir de certa idade, a gente para de fazer sinapses. Então, isso acontece quando o nosso cérebro já está maduro. Então, o que acontece? Então, a gente, dentro ali da faixa etária da infância, a gente está absorvendo informações e a gente está utilizando essas informações. Perfeito. Quando a gente amadurece, que é depois da adolescência, se a gente não continua utilizando essas informações, é como se a gente começasse a podar uma planta. Então, tudo que não é utilizável, a gente corta. Perfeito. Então, se eu não estou utilizando uma segunda língua que eu comecei a estudar, o meu próprio cérebro começa a retirar. E aí eu começo a ter problemas para gerar essas informações, porque elas não foram utilizadas. Faz todo sentido. Se eu sou uma criança, começa a utilizar essa língua, começa a aprender essa língua desde pequena e passa ali pelo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, utilizando, praticando, gente, essa criança, ela sai do ensino médio com certa fluência na língua, porque ela começou desde o princípio a exercitar o cérebro numa segunda língua. Então, tem uma explicação neurológica. Então, pra assim, isso. O correto mesmo, então, é desde, assim, o quanto antes essa criança tiver o contato com essa segunda língua, ou seja, terceira ou quarta língua, o que for, né? Acho que conhecimento em geral. Qualquer conhecimento, exatamente. Perfeitamente. Desde o de práticas manuais com artesanato, coordenação motora fina, até mesmo o inglês. Exato. Perfeitamente. Exatamente. Rosa, que estratégia que você... Vamos contar os segredos de Rosa agora para embutir, incluir assim, essa moçadinha no inglês. Existem algumas estratégias que você utiliza, se vale, para poder engajar, para poder prender essa moçadinha, para... É o que eu falo na minha disciplina, como eu faço, vender a geografia, né? Como é que você predispõe, né? Como é que você coloca o inglês para eles, né? E isso daí dá o encaixe com os alunos. Pode contar um pouquinho pra gente isso daí? Sim.
Eu tenho esse jeitinho quietinho aqui assim, mas é quando tá na frente de uma câmera, tá, né? Mas em sala de aula a gente brinca, a gente se envolve, a gente canta, a gente dança e a criançada quer isso, né? E com isso eles se sentem à vontade, eles aprendem brincando, eles aprendem cantando. E quanto a isso, o material Bernoulli, do sistema Bernoulli, ele oferece muitos recursos. Então, o professor tem tudo ali na mão para poder aproveitar esse momento com a criançada e curtir com eles. Que isso era uma outra pergunta que eu ia fazer para ti, né? Que o suporte, né? Porque nós trabalhamos no COTET, né? Que é uma escola privada, mas a gente imagina o sistema educacional numa forma geral, de uma forma ampla, né? Que nem cada escola tem uma infraestrutura, cada escola tem um suporte, um nível socioeconômico, né? Dos jovens, dos alunos, das famílias que compõem, né? Então, assim, existe a importância que tem o suporte do material. Ele não é só... o professor é muito importante, a qualificação do professor, a didática do professor, a personalidade, né? De como passar isso para os alunos é fundamental, né? Que eu falo, inclusive, com alguns pais, quando eu converso com os pais, que é como se fosse um tripé. Né? Então você tem que ter um professor bem qualificado, não é isso, né? Um professor muito qualificado, que gosta, que faz aquilo porque gosta, né? Você tem que ter alunos interessados com suporte familiar, que isso é muito importante, né? E infraestrutura. A infraestrutura, ela compõe todo um processo, desde a parte predial de uma escola, né, edificação, até mesmo o material, né, que compõe as nossas ferramentas, não é isso? E o professor, então, assim, ele precisa de se valer de aplicabilidade de um conceito, alguma coisa do tipo, precisa de suporte, né? Sim. E nesse ponto, o Bernoulli, ele dá todo o aparato nesse sentido, né? E olha que eu tenho alguns anos de experiência aí, então eu já passei por fase, inclusive, de fita cassete, né? Certo. De ter que assistir filme, separar um pedacinho do filme, como que eu encaixo esse filme ali na aula, naquele assunto da aula. Então, o professor de idiomas, professor de línguas, tem que se virar nos 30, né? Como diz o ditado. Sim. Porque tem que correr atrás dos recursos, produzir material para poder engajar os alunos, deixar a aula dinâmica, interessante, chamar a atenção deles mesmo. O Bernoulli já traz isso tudo pronto para a gente. Então, a gente tem muito mais tempo para se preparar para outras coisas. Por exemplo, como são assuntos polivalentes, né? Eu estou dando aula de geografia em inglês, eu estou dando aula de matemática em inglês, então eu posso estudar melhor aquele assunto de geografia, aquele assunto de matemática, tenho tempo para conversar com a professora da turma de matemática, a professora de geografia, né? Poder fazer essa interação ali e trazer conteúdo, trazer informação interessante para os alunos que esteja de acordo com o que eles estão vendo em português também. E quanto ao que eu teria que gastar tempo buscando qual vídeo eu posso usar aqui, qual imagem eu posso usar aqui, qual texto eu posso usar aqui, ali já tem tudo. Inclusive QR Code para depois o aluno jogar em casa ou, né, no celular em casa com a família. O aprendizado gamificado, né? Exato. Então, já tá tudo ali. Tá tudo muito mais fácil. Eu também confesso também que eu trabalhei com muitos... É o que eu falo, né? Eu não gosto... Nunca eu gostei de comparar, né, os materiais, né, que eu já trabalhei, né? Todos os materiais, não vou citar nomes aqui, mas N materiais. E o Bernoulli, ele me fornece um suporte. Eu trabalho com o sistema 4V, né? Que é o material pré-vestibular. E o material de itinerário de humanas. Nossa Senhora, é assim... O que eu tenho que fazer é me apropriar do leque infindável de oportunidades ali, de interações, quer sejam filmes, recortes, notícia. Nossa, eles me dão... Isso daí facilita bastante. É o que você falou, né, Rosa? A gente tem mais tempo para preparar a nossa conexão, né? O quando jogar, como jogar isso daí, né? E enriquecer cada vez mais com a impressão do professor, né? Que cada professor carrega a sua impressão, né? Tem o seu estilo. O seu estilão, é isso mesmo, né? Luciana, como é que você apoia os professores de inglês na escola? Existe um suporte? Porque
na qualidade de consultora, existe uma responsabilidade, né? Porque você precisa ter muito apropriada do programa, né? Do material, de toda a metodologia. E qual que existe... me conta um pouquinho dessa parte da consultoria, né? Como é que você apoia o professor nas escolas? Maravilha. Bom, a gente entra com esse material que a professora Rosa mencionou, que é cheio, né, de recursos e que principalmente traz esse conteúdo acadêmico. E aí é claro que a gente, né, que a gente fala, a gente não entrega o material e fala para o professor, vai lá e brilha, né? A gente oferece ali no background, a gente oferece a gente traz todo um trabalho de suporte para esse professor. Então, inicialmente, por exemplo, no COTET, que é o primeiro ano que a gente está rodando o material, a gente... No início do ano, a gente inicia o ano com treinamento sobre educação bilíngue, sobre quais são os princípios, quais são os pilares, quais são as bases da educação bilíngue. E aí a gente trabalha um pouquinho sobre como que o material funciona, quais são as abordagens, as metodologias relacionadas ali ao material. Perfeito. Para justamente dar uma ideia teórica para o professor, na utilização do material. Por quê? Porque a gente quer que o professor ele saiba por que ele está usando aquele material, por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem no caso, né? No material, exatamente. Qual é a correlação das funções ali, das atividades do livro no dia a dia do professor, porque a gente já sabe que esse professor já tem uma bagagem, já tem um background, né? Por exemplo, a Rosa tem aí anos de experiência, né? A gente não vai entrar nesse mérito, né, Rosa? Então, a gente precisa considerar isso também. Então, a gente utiliza essa experiência, mas a gente também traz ela pro nosso lado para trabalhar em função do que a gente espera da utilização do material. Então, é muito mais no sentido de oferecer suporte para os professores para se tornarem profissionais melhores, mas não só para o Dive-B, mas para se tornarem professores bilíngues melhores, né? Para terem acesso a formações, para terem acesso a certificações, para terem acesso ao que está acontecendo hoje no mundo da educação bilíngue. Então, ao longo do ano, a gente oferece formações para base, para todos os professores das nossas escolas. A gente oferece informações sobre tudo que está acontecendo no mundo da educação bilíngue. A gente oferece formações presenciais. Então, ou até mesmo durante a gente, por exemplo, no COTET eu faço observação de aula com as meninas. E aí, durante as observações, eu identifico alguns pontos que a gente pode trabalhar. Na última observação, durante as observações, a gente identificou um ponto que a gente poderia melhorar e a gente fez um workshop. E aí, dentro desse workshop, a gente consegue trabalhar pontualmente cirurgicamente, o que pode ser melhorado. E aí é muito divertido, porque a gente consegue ter uma troca direta, muito legal. E é isso, essa é a minha função, é conseguir identificar o que as professoras têm de muito bom e trazer isso no feedback para elas, mas também identificar o que dá para ser trabalhado e encontrar formas de melhorar. Então, é um trabalho em conjunto, na verdade. Eu fico imaginando, Luciana, assim, a complexidade que é esse teu trabalho, né? Porque o sistema Bernoulli, nós quando falamos em Bernoulli, nós falamos em nível nacional, né? E cada escola tem uma cultura e com professores específicos e com habilidades específicas e essa troca é interessante. Mas o legal de escutar essa explicação, né, é que para quem está nos assistindo, que imagina que de repente, alguns pais pensam que é deixar o filho na escola, o filho recebe aula, mas existe um trabalho muito grande, né? É uma equipe muito grande, muito numerosa, que excede as portas da escola, né? Que estão assim vertidas, né? No processo de educação, né? Então, ainda que algumas escolas, por exemplo, que usam livros didáticos, né? Os livros de editoras afins, tem um trabalho da autoria, né? Tem um trabalho de pesquisa, aí vai para validação, leitura crítica, passa por uma série de questões. E aí também o trabalho dos consultores, no caso
como é o Bernoulli, né? Né? E eu fico, e assim, você contando tudo isso daí, é reportar o bastidor, né, de todo um processo até, né, aquela coisa linda e mágica que eu falo, né, que é o processo de educação, onde o professor começa a transferir o conhecimento para o aluno e também recebe o conhecimento, a experiência do aluno que devolve para o professor. E isso daí Em forma de resultado, né? Resultados, é isso mesmo, né? Eu vou falar agora com a Rosa, né? Com relação à importância do desenvolvimento da pronúncia desde a infância. E eu trago um pouco essa questão, Rosa, né, até em caráter pessoal, que eu acho que, na verdade, o meu nível de proficiência de inglês, assim, é um nível muito raso, né? Eu falo assim, que o meu nível de inglês eu não passo vergonha na Disney, né? Então eu consigo, né, cumprimentar o Mickey de boa, né? Mas, assim, eu lembro que quando eu era mocinho, né, menino, eu tinha, assim, uma vergonha de falar alguma palavra em inglês e pronunciar da forma incorreta, né? E com isso daí, de repente, passar vergonha de falar o inglês. E isso daí já aconteceu, inclusive, em aula, eu confesso, né? Eu falava alguma coisa assim, os alunos começaram assim, olhando, se entreolhavam, assim, dar uma risadinha, né? E acontece se bobear até hoje, né? Então, assim, existe a importância mesmo da pronúncia do inglês, né? Que ela diverge do português, né? Conta um pouquinho pra gente isso daí, Rosa. Sim. Primeiro, deixa eu contar um pouquinho da diferença entre pronúncia e sotaque, que muita gente faz confusão com isso, né? Então, o sotaque, cada um tem o seu e é respeitado, né? Então, escutar um japonês falando inglês é uma coisa, escutar um indiano falando inglês é outra coisa, o australiano falando inglês é outra coisa, o americano, o britânico e assim por diante. Então, o brasileiro também tem um sotaque dele, né? E a gente respeita muito isso. Agora, a pronúncia tem que ser certinha para todo mundo, porque senão ele pode ser mal interpretado. Vou dar um exemplo. Já virou até meme nas redes sociais aí, o brasileiro falando inglês lá fora e esticando o i do final, né? Dá um exemplo. Então, porque a gente tem esse jeito de esticar esse i no final. Perfeito. Leite. E quando traz isso para o inglês, às vezes pode dar problema sim. Porque tem palavras que elas têm que ser curtinhas no final. Porque se estende o i, já é uma outra palavra. Vou dar um exemplo. Pois não. Red. Red, vermelho. Ready, pronto. Mudou totalmente o sentido, né? E dentro de um contexto, pode fazer uma diferença grande, dependendo do caso ali, né? Certo. Número. Então, se eu digo 40, é uma coisa. 40. Vamos usar o T, a pronúncia do T ali. 40. É uma coisa. Se eu digo 14, é outra coisa. Que Perfeito. é o 14, né? Do 14. Então, 14 e 40. Se eu tô falando de dinheiro, meu Deus do céu. Deu um prejuízo. Aí, Deu né? troco errado já. Pois é. Então, a pronúncia é importante. Quando adulto, precisa trabalhar com mais prática, com mais atividades, tem mais um trabalho ali, né, para desenvolver. Agora, a criança, por conta dessas sinapses, essa plasticidade que ela tem, essa habilidade que ela tem por conta da idade, todas de estar tudo fresquinho ali para ela, né? Sim. Fácil para absorver. De não ter filtro, né? Exato, comparação, né? A gente precisa, o adulto precisa muito de uma âncora, né? Com língua portuguesa e tal. A criança não, ela absorve aquilo muito mais naturalmente. Entendi. Né? Então, quando ela fala alguma coisa, às vezes eu não preciso nem corrigir, eu não preciso dizer para ela, não é assim. Ela fala de um jeito, eu repito o que ela disse com a pronúncia correta, ela percebe. Então é assim. E daí ela já começa a falar assim, né? Então o professor acaba sendo o espelho para ela ali e ela reflete depois, certinho, né? E aquela pronúncia certinha que ela pegou, ela vai carregar para o resto da vida. Ela vai perceber essa diferença. E não vai sofrer depois para se comunicar. Sim. Né? Vai ser muito mais fácil dela ser entendida por um nativo e vai ser fácil dela entender o nativo também. Muita gente me conta que assim, professora, sabe, eu até falo inglês, eu leio inglês, entendo, mas ouvir inglês eu não entendo nada do que as pessoas falam. Eu vou escutar um programa de rádio, por exemplo, e eu não entendo nada do que eles falam, né? Vou assistir um filme e tenho que pôr legenda, porque eu não entendo nada do que eles falam. Mas muitas vezes o problema é por conta dessa questão da pronúncia,
né? Ele não percebe essa diferença que parece ser pequena, mas que dentro do contexto acaba sendo grande, né? Uma diferença de um ready para ready. Sim. Né? E então daí acaba não entendendo o contexto. Nossa, mas do que ele está falando? Essa palavra não encaixa no restante da fala, né? Que não é só, de repente, assim, uma questão técnica de beleza ou de escutar, de fluidez sonora, mas é a questão do significado. Porque quando eu lembro, assim, até hoje eu confesso, né, que se eu escutar, por exemplo, um britânico falar, né, ele se pronunciar, eu consigo entender perfeitamente. Ao passo que se um texano vem falar comigo, eu já não entendo absolutamente mais nada. Então, assim, eu vou pedir para ele falar de forma mais pausada, né, o meu entendimento do inglês é o oposto. Eu consigo escutar alguém falar inglês, eu consigo entender, absorver com maior facilidade, mas eu não consigo formular uma gramática para dar a resposta, né? O meu processo de formação do inglês é difícil. Claro, eu não passei por um Dive Bee, eu não passei... Eu ia dizer exatamente isso. Faltou Dive Bee na sua vida. Faltou Dive Bee na minha vida, né? Falando assim, Dive Bee, eu queria pegar um pouco mais a fundo, né? Queria explorar um pouquinho mais, né? Essa questão dessa diferença, né? Com relação a ensinar inglês, né? Como uma disciplina de inglês e a importância que tem o inglês dentro do projeto bilíngue, tá? Porque o projeto bilíngue, ele vai trazer a aplicabilidade do inglês de forma mais enriquecedora dentro do contexto da disciplina, tá? Gostaria, assim, de explorar um pouquinho melhor isso daí, porque quando eu lembro que quando o Dive Bee chegou lá no COTET, e eu já trabalhei em escola bilíngue, né, não com projeto bilíngue, era escola bilíngue mesmo, né, só que não fazia parte da minha cadeira, por isso não estava tão apropriado, né, então por isso aqui também eu estou aprendendo muito com vocês, né, então assim, a importância que tem o projeto bilíngue na aplicabilidade diluído aí nas disciplinas. Qual que é o ganho que os alunos têm com isso? Ou os ganhos, né? Começo? Pode. Bom, vamos lá. É importante a gente pensar que o programa bilíngue, ele se trata principalmente dos conteúdos acadêmicos sendo ensinados em inglês. Isso não quer dizer que a gente não tem aulas focadas no desenvolvimento da língua, né? Isso é super importante. A gente trabalha a gramática, a gente trabalha a estruturação da língua. As professoras, elas têm ali... elas são especialistas na língua, porque é necessário que elas tenham esse conhecimento linguístico, porque isso faz parte... né? Elas estão ensinando em inglês, mas é imprescindível que elas tenham conhecimento linguístico para serem capazes de desenvolver as habilidades específicas ali da língua para os alunos aprenderem a se comunicar e desenvolver ali os aspectos relacionados à língua. Então, a gente trabalha disciplinas, mas a gente também trabalha a língua. Então, isso é importante. A gente não deixa de fazer uma coisa conta da outra, né? E eu acho até que é importante a gente falar isso, porque até existe um mito, né? De falar, mas às vezes pessoas que não conhecem muito bem o material ou não conhecem o conceito de educação bilíngue, às vezes abrem o livro e falam, mas não tem gramática no livro, como que meu filho vai aprender? Fala, mas... ele vai aprender o que for necessário para ele aprender, porque sempre vai estar contextualizado com aquele conteúdo que faz sentido para ele naquele momento, naquela faixa etária que ele está aprendendo. Até hoje, quando a gente estava conversando, né, anteriormente, a professora Rosa deu um exemplo muito bacana, né, de geografia. Acho que você podia conversar aqui, podia compartilhar com a gente esse exemplo. Sim, porque quando a gente dá aula em curso de idiomas, né, que eu também já dei aula e dou aula em cursos de idiomas também, o foco é principalmente gramática, né, o listening, o speaking, assim por diante, com foco em situações, né, então o inglês no aeroporto, o inglês no mercado e assim por diante.
ali ele não só está se preparando para isso, porque a gente tem aula de matemática em inglês, por exemplo, e a gente fez um trabalho em sala de aula com os dinheirinhos, né? Então, a gente teve, sim, uma situação em mercado, usando o dinheirinho, eles falando ali, fazendo compras entre eles. Mas o interessante também, além dessas situações do dia a dia, são situações acadêmicas, né? Então, o exemplo que eu tinha falado era de geografia. Então, a gente aprendendo, eles já tinham aprendido, estavam aprendendo geografia com a professora polivalente, e daí, em inglês, a gente estava estudando geografia também. Quando eu trouxe o assunto para eles já identificaram. Perfeito. Então, eu não precisei falar em português em nenhum momento ali. Quando eu mostrei para eles o material, inclusive eu tive interação com a professora de geografia também, e ela tinha um material muito bacana que ela tinha, né, preparado ali, físico, e eu aproveitei isso também, eu trouxe o globo, né, para a sala de aula, e então quando eu fui apontando as coisas e dizendo os nomes em inglês para eles já identificavam na hora. Então, quando é o ensino bilíngue, eles crescem ali com uma visão muito mais ampla do inglês. Então, o inglês não é só no mercado. O inglês também é em geografia, é história, é ciências. Dá sentido, né, inclusive, né? Faz o sentido. Porque o aprendizado, o que eles têm de aprendizado dentro das disciplinas diversas o professor, né, o profissional, né, como que coloca o inglês ali, que embute o inglês né? Eu não sei como é que foi, você falou que não era tradução, como é que era que você falou, Luciana? Não é a tradução da disciplina, ele não é traduzido, né? O material, ele não é uma tradução do material principal, ele é um material criado de forma alinhada às expectativas da BNCC e alinhado ao material da coleção principal. Então, é um material criado, né, baseado em conteúdos acadêmicos, só que é um material em inglês. Então, é um material significativo, né, para alunos de conteúdo acadêmico. E o importante, eu acho que de ter um projeto bilíngue, se não talvez até uma obrigatoriedade, é que, na verdade, exista essa correspondência, né? Por exemplo, que o programa bilíngue, ele converse com a disciplina corrente, é isso? E como, na verdade, a nossa disciplina corrente é pautada com o suporte do Bernoulli e o programa bilíngue também é do Bernoulli, o programa bilíngue ele foi criado e pensado para ter essa interconexão. Para estar integrado. Estar integrado. Exatamente. Perfeitamente. Muito legal isso daí, viu? Muito bacana. Porque é uma forma de fazer sentido, de dar significado, né, para a aprendizagem. Como a professora Rosa mencionou, quando a gente fala assim, no aeroporto, não é uma situação real, porque muito raramente um aluno de primeiro ano vai se encontrar sozinho no aeroporto para dar conta da situação. Então, não é significativo, mas quando a gente pensa num conteúdo que está sendo ensinado para uma criança de primeiro ano relacionado à ciência, geografia, e que faça sentido tanto em português quanto em inglês, pronto, isso é significativo, porque é o que vai acontecer na hora da criança olhar para o conteúdo e identificar que ela já viu aquilo em português, tudo faz sentido em inglês. E aí, esse aprendizado acontece da forma mais natural possível. Até mesmo para a disciplina, a grade regular, né? As disciplinas da grade regular, como é o caso da geografia. Se eu apresentar, por exemplo, um conceito técnico, né? Eu preciso contextualizar, né? Talvez, eu acho que o programa bilíngue também entre nessa toada também, né? Rosa, agora eu quero com você. Aluno que tem dificuldade em aprender o inglês, né? É um desafio para o professor, você tem essa naturalidade, porque eu imagino, né? Eu nunca lecionei inglês, nem posso, mas eu imagino que de repente ali dentro de uma sala de aula existem níveis, né? Os alunos, eles possuem níveis, né, de proficiência em inglês, né? E aquele aluno que tem dificuldade de aprender inglês, como trabalhar esse aluno? Ninguém é 100% em tudo, né? Então, não dá para ser 100% em matemática, 100% em geografia, 100% em história, biologia e assim por diante. Então, tem gente, sim, que não tem aquela habilidade com o inglês, mas tem habilidade com matemática, por exemplo, mas ela quer aprender inglês. Ela vai precisar do inglês, ela gosta do inglês, ela quer aprender. Só que o talento dela não está ali, né? Mas é possível aprender? Claro que é, né? E por isso existem todos os recursos, as estratégias,
metodologias, as técnicas, a gente estuda para saber sobre esses processos de neurônios, né? Qual a técnica fica melhor para aquele estilo de aprendizagem que aquele aluninho tem. Então, outro dia a gente até estava conversando, a Luciana estava trazendo algumas ideias bem bacanas para a gente sobre maneiras diferentes de dar instruções em inglês, sem precisar traduzir, inclusive, né? Então, para um aluno, talvez eu possa só falar para ele o que ele precisa fazer naquela atividade, ele escuta a minha instrução e ele entende. Mas um outro aluninho, talvez, eu preciso trazer alguma coisa por escrito. Entendi. Porque pela leitura ele consegue identificar aquilo melhor do que se eu falar, né? E depois, quando eu falo e mostro a parte escrita, ele identifica o som da palavra com que ele leu, então ele aprende. Ele vai aprender igual o outro? Vai aprender, só que eu tenho que usar um processo diferente. Então, meu papel ali é identificar qual é esse estilo de aprendizagem dos meus alunos, eu preciso conhecer muito bem os meus alunos, então é importante essa interação professor-aluno, esse contato diário que a gente tem, inclusive, para a gente conhecer melhor ainda esse nosso aluno, para trazer o recurso que seja interessante, que seja viável para cada um deles, né? Então, sim, é possível trabalhar a dificuldade de cada um, sim. Eu quero trazer, inclusive, um gancho, professora, com relação a... Você estava falando dos alunos, as dificuldades de alguns alunos, etc. Mas nós temos aqui também aqueles alunos com as necessidades específicas, né? Alunos com portadores de necessidades especiais, né? Então, nós temos aluno transtorno do espectro autista, né, dislexia, enfim, né, tem uma gama aí de algumas questões nesse sentido. E existem também alguns recursos ou algumas... Eu não gosto dessa palavra tática, né, mas algum programa aí, de repente, que você possa fazer a abordagem nesse sentido, assim, apresentar a disciplina, apresentar a língua inglesa para esses alunos que têm essas dificuldades específicas? Sim, além de ter recursos diferentes para a gente poder usar com eles, né? Jogos, então alguns vão preferir alguma coisa mais palpável, um jogo, né, para poder, de quebra-cabeça, não sei, a gente, né, tô dando só um exemplo aqui, mas a gente tem esses recursos para poder trabalhar, e estudamos muito também para saber como funciona o espectro autista, por exemplo. Perfeito. Como funciona essa outra dificuldade, para a gente poder buscar, inclusive, ajuda, né? Porque o professor não é psicólogo, o professor não é, né? Então, vai buscar ajuda também para poder ter informações, ter ali uma fundamentação para poder ajudar melhor aquele aluno. E, quanto a isso também, eu não posso deixar de falar que o Colégio Cotete também dá um suporte muito grande para o professor, porque nós nunca estamos sozinhos nessa hora, né? Então, tem as outras professoras que ficam junto com a gente, então, enquanto eu estou dando atenção para o geral, tem a outra professora que dá atenção para um grupo menor, a gente pode dividir a turma em grupos, né? Porque a gente quer inclusão, a gente quer que aquele aluno que tem uma certa dificuldade, que ele se sinta parte do grupo. Então, a gente divide a turma em grupos e daí ele vai estar junto com os demais, mas para isso tem a outra professora que vai estar junto ali para poder dar uma atenção especial. A coordenação está sempre junto com a gente, a família, muito importante a parceria da família. Isso é importante pra gente, porque a família passa pra gente como é a vida dele em casa, né? De repente ele está acostumado com uma rotina, de repente essa rotina, se a gente trouxer para a sala de aula, vai facilitar para ele, né? Então, é muito importante todo esse conjunto, né? Esse trabalho em grupo, esse trabalho de parceria mesmo. Então, tem o Bernoulli como parceiro, tem a coordenação como parceiro, tem a escola em si como parceiro, a família como parceiro. É o famoso ninguém larga a mão de ninguém, né? Exato, exato. Principalmente para casos de inclusão, isso é muito importante, né? A gente não trabalha sozinho. Nesse caso, a gente precisa desse contato com a família, do contato com a coordenação. Os professores precisam conhecer os alunos, porque aí uma coisa que a gente traz, que é muito importante, é ir além do laudo, ir além do distúrbio. Sim. E pensar no aluno, né? Perfeito. Não pensar nas limitações, mas pensar nas possibilidades ali de trabalhar com esse aluno. E aí é independente de DIVB, independente de língua inglesa, independente de qualquer coisa, é trabalhar com as possibilidades desse aluno, né? Mas nunca
sozinho. Exatamente. Né? A professora Rosa falou um negócio, né? Ela citou voltou de novo, né? O ponto da gamificação, né? Gamificar uma atividade. Aos olhos de alguns pais, às vezes, ele talvez dê a percepção que aqui não é uma coisa que está sendo levada a sério. Mas é ao contrário, né? Gamificar uma atividade, principalmente em ter idade, é trazer o sentido daquela atividade de uma forma mais gostosa. Ele vai incorporar aquilo de uma forma gostosa. E eu percebi que o próprio Bernoulli, ele carrega muito isso, se não me engano, eu não sou do segmento, tá? Mas se não me engano, com a plataforma XP, não é isso? Que é a plataforma XP. E ela tem muita atividade gamificada nisso daí. Você pode contar um pouquinho dessa parte da gamificação e a importância da gamificação para essa tenridade? Sim, a gente precisa encontrar formas de engajar os alunos. E simplesmente abrir o livro e pedir para eles lerem um texto não é a coisa mais engajadora do mundo, né? Então, a gente tem que usar muito a criatividade e os criadores de materiais, eles também têm que usar muito a criatividade. Então, sendo através de plataformas ou não, ou através, muitas vezes até mesmo através do livro didático e de atividades propostas, né, no livro do professor. A gente traz atividades que propõem movimentação, que propõem certos tipos de competição, às vezes, porque dependendo da faixa etária, é o que vai engajar esses alunos a quererem participar. Então, a gente precisa de gamificação, né? Na verdade, gamificação não é tornar uma atividade um jogo só pelo fato de ser um jogo. É tornar uma atividade um jogo com algum propósito pedagógico. Legal. Né? Então, isso é uma coisa que para nós, consultores, isso é muito forte, né? Se aquilo que você está propondo para o seu aluno tem um propósito pedagógico, go for it. Manda ver. Mas se não tem um propósito pedagógico, repensa, né? Porque se for para brincar, só pelo brincar, talvez não seja o momento ali. A gente tem, né? As crianças têm um momento para brincar, né? Durante as nossas aulas tem momento para brincar, mas também tem um momento do brincar pedagógico, que faz parte do aprendizado. E isso, gente, é necessário, principalmente para a criança. A criança, né? A BNCC diz, né? Que é um direito da criança brincar, né? Então, a gente tem que promover o brincar. Faz parte do desenvolvimento, né, educacional da criança brincar. E aí, quando a gente consegue brincar e aprender ao mesmo tempo, é o mundo perfeito. Uma coisa assim que eu acho assim, curioso até, né? Eu nunca ouvi, desde da aplicação das atividades gamificadas, eu nunca vi, por exemplo, nenhuma professora, quer seja da educação infantil, quer seja do fundamental nos iniciais, falar assim, eu perdi a sala, eles extrapolaram. Não, é engraçado, né, que assim, a atividade, ela encaixa, né? Ela encaixa, ela tem o propósito, talvez por isso, né? Porque por ser muito pensada e elaborada com um propósito, ela encaixa perfeitamente e os alunos entendem aquilo, né? Aquilo lá flui, né? É exatamente isso. E eu quero agora pegar um gancho disso daí, já que você está falando, Luciana, eu quero pegar um gancho para tocar nos desafios que nessa tua visita em escolas, contato com muitos professores. Quais são os problemas assim apontados assim, né, enfrentados pelos professores de inglês assim, de forma mais recorrente, assim, que você tem sentido, né? Que o consultor ele claro, ele vai para haver aplicabilidade, tornar mais dicas, né? Não seriam dicas a palavra técnica, mas enfim, né? Fazer algumas menções e tal, mas sempre tem alguns problemas. Que problemas são esses? Problemas? Professor no Brasil tendo problemas? Não, quase nenhum, né? Zero. Né? Não, quase nenhum. Eu vou, né, pensando na nossa área. Eu acho que
que o grande problema que a gente enfrenta, e eu vou dizer a gente porque eu nunca deixei de ser professora, né? Eu sou consultora pedagógica, mas fui professora por muitos anos e professora de inglês porque peguei só o início ali da educação bilíngue. Mas eu acho que para gente aqui, para professores de educação bilíngue, nós somos uma mão de obra muito especializada. Nós precisamos de certificações internacionais, de formações, pós-graduações, especializações, cursos extras, e tudo é muito caro. Tudo é muito difícil. Viagens, muitas vezes, curso no exterior, formação no exterior, tudo é muito caro. E quando a gente chega com toda essa bagagem, a gente chega para dar aula, muitas vezes o salário é precário, a escola, a estrutura é precária. Então, é muito difícil quando a gente... É muito difícil ter, por exemplo, o que a gente tem no COTET. Então, é difícil a gente ter um sistema que funciona, é difícil a gente ter um programa bilíngue que funciona, é difícil a gente ter material. Muitas vezes, o que a gente vê pelo Brasil, e eu digo a gente porque, né, a gente da IFB, a gente é uma equipe, né? Sim. E o que a gente vê é muito diferente, muitas vezes, do que a gente vê aqui no COTET. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, sabe? É a falta de acesso, a informação, a formação. Seriam agentes limitadores, né? Exato. Então, o programa foi pensado dentro do propósito, mas por conta de alguns agentes limitadores, não consegue encaixar, né? Tudo aquilo que é pensado com muito carinho, né? Exatamente. E... Entendi. Isso. Então, e muitas vezes nós, consultores, somos os agentes formadores, sabe? Muitas vezes, quando a gente chega numa cidade, numa escola, nós somos tudo que o professor tem. Em termos de formação. Certo. Então, é uma grande responsabilidade. Sim, imagino. É extremamente gratificante, mas por outro lado, fala, poxa... O peso da responsabilidade, né? Sabe? E às vezes, assim, até... Eu não sei se você já sentiu isso, eu já senti em alguns lugares que eu trabalhei também, de uma certa impotência, né? Porque... A gente quer fazer, mas parece que a gente não alcança, né? Rosa, te também devolvo essa pergunta, assim, não especificamente, né, do COTET, mas de uma forma bastante geral, né, com tua vasta experiência aí em cursos, escolas, né, quais são os gargalos, assim, que você encontra, por exemplo, em sala de aula, né, na tua área mesmo, que é a língua inglesa? Você fala dos desafios enfrentados. Isso. Sim, eu também assino embaixo tudo que ela disse. É justamente esse reconhecimento pelo professor e o caminho para chegar lá, né? Então, eu tenho, assim, eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu consegui, ao longo da minha carreira aí, eu consegui alcançar as certificações de proficiência de inglês, eu consegui ter cursos aí, né, interessantes para professores de inglês, de universidades do exterior, inclusive. Então, eu sou privilegiada, mas essa não é a realidade de muitos professores, né? É verdade. Então, eu tive que correr atrás, foi difícil, porque eu venho de uma família simples, né? Então, certo. tive que correr atrás, não foi fácil. E, de repente, a gente chega em escolas que não reconhecem, né? E não é o que acontece no COTET. Então, eu sou privilegiada. Mas é um desafio bem grande para o professor conseguir essas certificações, conseguir se especializar e conseguir chegar lá, né? Para poder... Porque, assim, o professor tendo todo esse respaldo, tendo todo esse estudo, tendo todas essa formação, vai ser a qualidade que ele vai ter em sala de aula para os alunos dele também, né? Então, eu aplico lá com os meus alunos o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu vivi, o que eu experimentei, né? Tudo que eu estagiei ao longo da vida ali, né? Na minha vida profissional, eu estou passando para o meu aluno. E, então, ele sai favorecido com isso, né? Então, é importante o professor ter esse reconhecimento, ter esse respaldo, esse suporte. Eu vou contar uma particularidade aqui. Aconteceu há muitos anos atrás, né? Numa outra escola, não é nem no Vale do Paraíba, uma escola em São Paulo que eu trabalhava, também ocupando um cargo de gestão, né? E uma coisa assim que eu fiquei assim bastante decepcionado, né? É evidente que eu não vou citar o estabelecimento nem quem, mas eu lembro que nós estávamos atrás de professores de inglês,
E não era para o meu segmento, era para um outro segmento. E chegou um currículo de inglês e o coordenadora, né, não importa, ele começou a ler o currículo do candidato. E assim, uma coisa assim que eu fiquei assim embasbacado. Ele começou a ler, assim, nossa, quanta coisa estranha, né? Então assim, quando ele falava quanta coisa estranha, aí eu entendi que, na verdade, ele não estava apropriado do o que seriam aquelas certificações. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Então, assim, você imagina o trabalho que aquele candidato teve para conquistar aquela certificação, que por curiosidade eu fui olhar depois, entendeu? Eu fui olhar depois o que era, e tinha, assim, coisas, assim, de 3 anos. Sabe? Ninguém assim, não é. Não seria um cursinho assim, nem sempre subentende um cursinho raso. E ali tem as certificações, inclusive com uma letrinha de certificação de propriedade registrada. Então, assim, deveria ser um curso de grande monta, né? Ao qual eu confesso também que nem eu sabia o que era, mas e um profissional ali que, né, aquele currículo chegou para o estabelecimento e não houve o reconhecimento nem a decodificação do que significaria aquela capacitação, né? Acho que talvez quando vocês falaram um pouco disso daí, deu para, acho que sentir um pouco, né? Lembrei dessa questão. Gente, nós estamos chegando ao final do podcast, mas antes eu gostaria de dar uma tacada final aqui, uma reta final, né? Perguntando para a Rosa, como é que ela avalia o progresso dos alunos no aprendizado do inglês? Acho que essa daí é uma pergunta assim, bastante importante, porque já falou de como passa para os alunos a questão do inglês e tudo, mas depois tem a questão da avaliação, a certificação, né? A aferição se aquilo lá foi retido com os alunos, né? Como é que você avalia esse progresso? Aí você tocou na menina dos meus olhos, né? O que faz o meu olho brilhar? É ver a alegria do meu aluno, de ele sentir que está progredindo, né? E daí o que eu posso falar sobre o que a gente está fazendo lá no COTET, por exemplo. Nós colocamos, né? Nós aplicamos isso este ano. Então, quer dizer, faz o quê? 6 meses? Né? 8 meses, começamos as aulas em fevereiro, comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro. Lá no comecinho, eu chegava falando tudo em inglês, então o meu objetivo é que eles me entendessem. Se eles me respondessem em português, perfeito. Não precisava responder em inglês, né? Mas se eles conseguissem me entendendo, se eu conseguisse me fazer ser entendida ali, para mim já estava perfeito. Só que agora, nós estamos no comecinho de agosto, acabamos de voltar de férias, e eles me respondem em inglês. Então, nosso oi, bom dia, boa tarde, como que você tá? Ah, sabe, professora, eu fui para a praia no final de semana e já não é mais nada em português. E não é nada forçado. Eu não forço. Speak in English, fala inglês. Não precisa forçar, é natural deles. E aí eu falei tanto do olho do aluno brilhar, né? Mas agora é o meu olho que brilha. É muito gostoso. E é por aí que a gente vê esse progresso. Não é a prova. A prova é importante, é um material oficial, né? Precisa, né? A gente precisa de documentos. Mas a real avaliação mesmo, que a gente consegue ver como é que está o progresso do aluno, é aí. A gente vê o resultado do trabalho que está sendo feito, né? E uma coisa interessante também, que a gente falou de certificação para professor, mas essas certificações existem para todos, né? De proficiência. Existem outras certificações específicas para professor também, mas tem essas certificações de proficiência que é para todos. Inclusive, tem algumas empresas que exigem dos funcionários uma certificação dessa. Certo. Para poder fazer alguma coisa no exterior, por exemplo, só vai se tem uma certificação dessa também. Perfeito. E os nossos alunos, desde os pequenininhos, eles já são preparados para esse tipo de certificação. No final de cada unidade, de cada capítulo do livro, tem lá uma atividade que é já parecida com o que ele vai enfrentar lá no exame de proficiência. É como se fosse um simuladinho. Exato. Que legal, isso eu não sabia. Então, ele já vai acostumando com aquilo sem pressão. Aí, quando ele precisar fazer o exame, né, lá de proficiência mesmo, quando ele precisar dessa certificação, ele não vai com aquela apreensão, aquela pressão, aquela tensão que todo mundo vai.
quando eu fui tirar das minhas certificações, por exemplo, tinha uma moça lá que já trabalhava com inglês direto, era secretária bilíngue e tudo mais, e estava lá pela 4ª vez tentando certificação. Nossa. Porque a pessoa vai muito tensa, As pessoas choram, é fácil. uma coisa horrorosa. Mas daí os nossos alunos já estão tão acostumados com isso que quando chegam lá, já sabem o que esperar. Com relação a essa certificação, eu confesso que eu sou um pouco leigo, um tanto quanto leigo nisso daí. Eu poderia fazer de repente, um lugar comparativo. Uma certificação desse calibre que vocês estão falando seria mais ou menos como se fosse uma prova da OAB? Mas mais ou menos, ou não tem nada a ver? Seria algo como isso, mas mas... assim, matéria de dificuldade, inclusive. Eu não sei como seria uma prova da OAB, mas seria algo que certifica que você tem um determinado nível de inglês. Então, certo. você aplica para tirar uma prova que vai te certificar um determinado nível. Se você passa nessa prova, você tem o certificado deste nível. Se você não passa, não significa que você tem um nível abaixo. Significa que você não conseguiu. Que é o caso dessa moça que devia estar tentando pela 4ª vez aquele determinado nível. Então, certo. você pode optar por tentar um nível abaixo. Entendi. Entendeu? Pera um pouco só, Rosa. Eu confesso que eu escutei você falar, uma das minhas certificações, mais de uma certificação. Professora Rosa tem um belíssimo currículo. Eu vou lá no RH, vou puxar teu currículo para ver esse currículo legal. Fiquei curioso agora. Gente, assim, nós chegamos no final desse podcast. Eu acho que foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito com vocês, tá? E acredito que quem esteja nos assistindo também, né? Vocês puderam dirimir dúvidas, né? Que permeiam essa questão do que é a educação do inglês, né? A inclusão do inglês. Qual que é a diferença de um projeto bilíngue numa escola? Qual é o objetivo que o projeto bilíngue tem, né? Quais são a resultante disso a médio e longo prazo, né? E assim, eu fico muito feliz. Professora Rosa, muito obrigado aí pela participação aí, por dedicar parte do seu tempo aí para trazer dirimir essas dúvidas. E Luciana, é uma honra ter ela aqui conosco, né? Casou, né? De ela estar aqui em São Paulo aqui para poder fazer uma visita aqui no Colégio Cotete. A gente aproveitou o gancho aí para trazer no podcast. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, né? Foi muito enriquecedor para nós aqui. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre educação bilíngue. Eu trabalho com isso, eu vivo disso, isso é o que me move. Então, toda e qualquer oportunidade que eu tiver para falar sobre educação bilíngue, para mim é sempre muito bem-vinda. Então, muito obrigada pela oportunidade e que bom que deu certo, né? Maravilha, deu certo sim. Que as agendas se casaram aqui. Maravilha. Gente, é isso aí. Mais um podcast, o Cotete, podcast do Colégio Cotete, né? Não perca os próximos. Olha lá, se inscreva, ativa o sininho, tá? Nós temos muito ainda que conversar e esse daí é uma de muitas conversas que nós teremos. Beijão pra vocês e até a próxima.